Agora nós vamos iniciar o estudo do livro O Céu e o Inferno, né, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 7, né, e pegar o título direitinho aqui, um momento. Nós estamos na primeira parte. Agora eu me fugi do título do capítulo 7, vou achar ele aqui. Doutrina das Penas Eternas. Hoje o Falpino não está aqui, né? Mas semana passada a gente ficou aí com a questão do infinito, né? Então, só voltando um pouquinho atrás, o Genivaldo que fez a coordenação do estudo passado, né? Então, a gente está revezando. A hora eu pego um lado, pego o outro e vamos caminhando, né, Gê? E nós estamos falando da questão de Deus, né? Os atributos de Deus. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo, né? E infinito em todas as suas perfeições. Nós falamos da questão do estudo racional de Deus, da teodiceia, né? E agora eu vou pegar que nós paramos aqui nos atributos de Deus, e esse ponto aqui, estabelecido esse ponto de partida, né, com relação aos atributos de Deus, aí nós começamos a estudar, né, esses tópicos, né? Então, somente um ser infinito pode fazer algo infinito. O homem, sendo limitado em suas virtudes, conhecimento, poder e aptidão em sua existência terrestre, pode produzir apenas coisas limitadas. Aqui coloca que somente Deus, né, pode, por exemplo, criar um espírito que, a partir do momento que é criado, ele se torna uma entidade eterna, né, infinita. Então, a gente, como espírito, nós não morremos mais, temos pela frente uma vida eterna. Eu estou esquecendo de exibir o texto. Opa! As pessoas não conseguem. Bem lembrado. Hoje aqui eu estou atrapalhadinho de tudo. Vamos lá. Então, aqui, voltando, somente um ser infinito pode fazer algo infinito, né? Então, estou comentando, e nós estamos num processo evolutivo, né? Um processo de atingirmos a perfectibilidade. A gente nunca vai ser perfeito como Deus, né? Aí vem o item 2. Gente, se vocês quiserem interromper, fazer pergunta, comentarem, fiquem à vontade, tá? Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, seria infinito também no bem, no que faz de bem. E seria, portanto, igual a Deus. Esse foi o ponto que a gente começa a lidar com algo que é muito difícil para nós entendermos, um ser que sempre existiu, que é o nosso Pai, e que ele é infinito em todas as qualidades, em tudo. E aqui coloca, né, a diferença entre o Criador e a criatura, né? Então a gente não tem essa dimensão de infinito, somente o Pai. Mas se o homem fosse infinito no bem, não praticaria nenhum mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Opa, vamos lá, deu um pulo aqui. Hoje eu estou atrapalhado de tudo mesmo. Não, é porque é difícil mexer nisso. Porque o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade possa ser infinita, Deus, vingando-se através de um castigo infinito, seria infinitamente vingativo.
Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação, pular aqui essa nota que não tem a ver, do outro. E ele não é infinitamente bom, não é perfeito, se não é perfeito, não é Deus. Então, Kardec, é muito interessante a gente ver como que Kardec trabalha com o raciocínio nos levando a fazer esse processo de teodiceia, né? De procurar entender que é Deus. Né? Ele está trabalhando isso com a gente. Ele coloca: se Deus é implacável com o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Então, Kardec está passando para nós, né, um raciocínio para quando a gente estiver lidando com alguém que venha discutir, né, ou a gente vai levar a questão dessa questões das penas eternas, a gente poder montar esse raciocínio, fazer perguntas, né? Porque se a pessoa está com dúvida. Né? Então foi muito interessante quando eu e o Genivaldo nós estávamos dando o primeiro curso que nós demos lá de iniciação em espiritismo, teve uma senhora, agora me foge o nome, também no meu caso, que a filha dela não acreditava em Deus. Como que ela poderia explicar, né? A, perguntou para mim, né, e para o Genivaldo, como a gente poderia explicar Deus. Né? Aí agora lascou, né? Porque a gente tem os conceitos, né? Como é que eu vou explicar isso? Eu lembro que na época eu falei com ela, na próxima semana eu volto e a gente conversa sobre isso. Eu até preparei uma pequena apresentação, aí peguei uma cadeira, né? Uma cadeira. E supondo que fui eu que projetei aquela cadeira e que construí aquela cadeira. Né? E aí eu perguntei para ela, falei, olha, você sabe que quem fez essa cadeira aqui fui eu, né? Não tenha dúvida disso. Quem está aqui o desenho dela, está aqui a cadeira física. Fui eu que projetei e fiz essa cadeira. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Quem criou a madeira? Né? Da onde veio a madeira que eu usei? Da onde veio, hoje a ciência já fala para a gente, da onde veio os átomos que compõem essa cadeira? Né? Quem plantou, né, essa árvore, que é a cadeira de madeira no caso, quem plantou essa semente e como que essa semente virou uma árvore? E a gente vai indo para trás. Né? Então, assim, a concepção de Deus é algo quase intuitivo. Né? Porque a gente não consegue explicar, cientista nenhum consegue explicar. E quando a gente olha para o corpo da gente, a gente começa a pensar que a gente aqui tem ferro, tem silício, tem alumínio, tem carbono, tem água, né? A gente sabe que a água é composta por hidrogênio e oxigênio. Como é que é isso? Né? E, assim, o conceito de Deus, a gente precisa realmente fazer perguntas, né? Para a gente poder compreender. E a hora que a gente começa a estudar, né, sobre a questão a gente sabe que o Kardec nos ensina que existem três elementos no universo: Deus, matéria e espírito. Então, são coisas que, para a gente, assim, nesse estágio evolutivo que nós estamos, a gente tem que tomar como premissa, né? Mas não como fé cega, mas pensar, falar, olha, é Deus, o Criador, né? Nós somos co-criadores. Então, através daquilo que Deus nos fornece, dentro de cada ambiente que nós estamos vivendo, nós podemos criar. Mas tudo que nós criamos não é eterno. A Terra, que foi uma criação do Cristo, né, um trabalho do Cristo e a equipe, ela um dia vai deixar de existir, assim como o Sol. Né? Mas o Espírito não, porque é criado por Deus. Aí a gente começa a lidar com esses conceitos. Por que nós somos eternos? Porque nós somos criados por Deus.
Por que a Terra não é eterna? Porque ela não foi criada por Deus, ela foi trabalhada por um Espírito, que no caso é Jesus, né? E ela ela teve um início e vai ter também uma transformação. A matéria dela se perde? Não, a matéria dela é elemento, é Deus, matéria e espírito. Então, essa matéria pode ser transformada em outro planeta, em um asteroide, em tantas coisas, né? Então, quando a gente começa a entender esses conceitos, a gente vai vendo a grandiosidade, né? E outro conceito também que é muito difícil para nós entendermos é que Deus sempre existiu o espírito evoluído, sempre existiu o espírito sendo criado em processo evolutivo, sempre existiu o espírito superior. Então, todas essas escalas espíritas, ela sempre existiu, porque Deus sempre existiu. Então, não tem começo. Então, quando a gente olha, né, a gente não acha o início nem acha o fim. Isso é muito complicado para nós, esse raciocínio, para a gente compreender essas questões. Foi por isso que, na semana passada, né, pena que o Faustino não está aqui hoje, houve esse crique, né? Nós vamos chegar lá agora, vamos andar mais um pouquinho. Se Deus, agora, por que Deus estipularia para o homem a lei do perdão se ele próprio não devesse perdoar? Daí resultaria que o homem que perdoa aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, seria melhor do que Deus, que surdo o arrependimento daquele que ofendeu, recusa por toda a eternidade o mais escasso alívio. Você vê que Kardec usa da lógica, né? Põe a gente para pensar. Então, tem como existir um homem mais virtuoso do que Deus? Né? É uma questão que Kardec coloca para nós. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar, gente, por favor, Genivaldo, tá? Se quiser complementar também. Esse assunto eu estou só revendo. Deus, que está por toda parte, tudo vê, pode também ver as torturas dos condenados. Se mantém por toda a eternidade insensível aos gemidos desses últimos, é eternamente impiedoso. Sem piedade, não é infinitamente bom. Ele vai trabalhando todas essas questões para nós, para a gente poder compreender quando ele fala que Deus é infinito em todas as virtudes, né? Agora nós vamos ter uma passagem que tem uma mensagem de Emmanuel, que a gente vai aproveitar para estudar hoje, né? Que é o item 7. A esse último argumento, responde-se que o pecador que se arrepende antes de morrer recebe a misericórdia divina, de forma que o maior culpado pode encontrar a benevolência diante de Deus. Isso não é posto em dúvida. Concebe que Deus só perdoa o arrependido, mantendo inflexível com os irredutíveis. Mas se ele é todo misericordioso para com a alma que se arrepende antes de haver deixado seu corpo, por que deixaria de ser aquele que se arrepende após a morte? Uma pergunta. Então, ele desencarnou revoltado e tal, mas durante o processo dele, como a gente vê nos livros de André Luiz, né, há o arrependimento sincero do espírito. Então, por que Deus não seria misericordioso com ele? Por que o condenaria à pena eterna? A pergunta é essa. E Kardec continua. Por que o arrependimento só teria eficácia durante a vida, que é apenas um instante, não durante a eternidade, que é infinita? E é interessante que a gente, à medida que a gente vai estudando Kardec, a gente vê, Kardec coloca que Deus não violenta. Ele espera que a gente se arrependa. Se ele quiser levar 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, ele aguarda. Mas o arrependimento é o elemento decisivo em nossa mudança. O remorso não resolve nada, a culpa não resolve nada, só o arrependimento sincero é que abre porta para que a gente inicie
o processo de reparação, o processo de expiação, de prova. Então, esse outro ponto é importante que a gente vem estudando nesse livro, para a gente guardar bem. Nós temos que sempre buscar realmente o arrependimento sincero. Se a bondade e a misericórdia de Deus estão circunscritas a um tempo limitado, não são infinitas. E Deus não seria infinitamente bom. Então, vou trazer aqui a mensagem de Emmanuel, né? Só um segundinho. Não sei se eu apaguei, acho que eu apaguei. Só um segundo, gente, eu tenho que abrir aqui Só um segundo. Abrir o livrinho aqui para nós, a Justiça Divina. Só um momento. Mas é interessante, quando a gente está lendo ali no livro Paulo e Estevão, né? A situação do Josebé, né? Josebé é um nome... Não sei se é assim que se fala, né, Genival? Só um segundo. Então, vamos trocar a apresentação aqui. Jochedebe. Jochedebe, né? Jochedebe. Então, Emmanuel traz essa mensagem para nós, que está no livro Justiça Divina, né? Que é sobre essa passagem. O item 12, né, que nós estamos estudando agora, né? Capítulo 6, no caso, né, da época de Kardec, a gente sabe que a tradução era capítulo 6, no nosso caso, da primeira edição não adulterada, é capítulo 7. Tá? Quando nascestes na terra... Você quer ler, Cláudia? Quando nasceste na terra, assemelhavas-te ao pássaro semi-morto que a tormenta arremessa em esquecida concha da praia. Mas apareceu sobre-humana ternura num coração de mulher e foste pelas maternas mãos lavado e alimentado milhares de vezes, simplesmente por amor, a fim de recuperares a consciência, quando o véu da ingenuidade infantil te empanava a cabeça, afligindo os que mais te amavam. O professor percebeu a inteligência que te fulgia no olhar e entregou-te a riqueza inacessível da escola. Nos dias da primeira mocidade, quando a despreocupação parecia anular-te a existência, amigos notaram o caráter que te brilhava nos gestos e integraram-te à vida nos dons do trabalho. Na enfermidade, quando muitos duvidavam da tua capacidade de reerguimento, o médico verificou que uma força sublime te atuava nas mais íntimas células e estendeu-te, confiante, o remédio eficaz nas horas difíceis de incompreensão. Nas horas difíceis de incompreensão, ouviste, em meio das próprias lágrimas, inarticuladas canções de conforto e esperança, exortando-te à paciência e à alegria. Por onde segues, assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Se sofres, é o apoio que te resguarda. Se erras, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o braço que te sustenta. E se te encontras em solidão, é a companhia que te consola. Aprendamos a amar e a respeitar esse alguém, como quem sabe que estamos nele, como fruto da árvore. E, se caíste tão fundo que todos os afetos te hajam abandonado, mesmo aí, nas dores da culpa,
Recorda que a justiça te golpeia e purifica em direitura do supremo resgate, porque nunca estiveste distante da presença de Deus. Divina presença. Então, Emmanuel lembra, né? Ele começa com o nosso nascimento, né? Que a gente vê aí quase que um pássaro semi-morto, né? E aí a gente recebe a ternura materna, né? Que nos alimenta, que nos dá sustentação. E Emmanuel caminha, né? Lembrando, né, da questão do professor, né? Que nos ajudou, né, a desenvolver a nossa inteligência, o nosso conhecimento, né? Ele lembra dos amigos, né? Que é a questão do trabalho, quer dizer, ele vai trazendo toda a nossa caminhada, né? Quando a gente está doente, a questão do médico, né? A questão do remédio. Então, ele vai lembrando de todo esse caminhar. Por onde segues, assinala a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Se sofre, é o apoio que te resguarda. Se erra, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o braço que te sustenta. E se te encontra em solidão, é a companhia que te consola. Nós temos um Salmo 23, né, que a gente recorre muito nos momentos difíceis. O Senhor é meu pastor, e a gente vai, quando nesses momentos, a gente recita o Salmo 23, né? E a gente se volta a Deus, né, nesses momentos difíceis. A gente estava estudando agora há pouco Paulo e Estevão, né? Quando o Senhor recorre, né, à, à confiança que ele tem em Deus para poder suportar tudo aquilo, né? De não se voltar, né? De se ver limitado na sua velhice, mas de buscar em Deus, né, um consolo. E quantas vezes a gente passa por momentos como esse, né? Aí Emmanuel lembra, né? Aprendamos a amar e a respeitar esse alguém como alguém que sabe que estamos nele, como o fruto na árvore. Se caís tão fundo que todos os afetos te hajam abandonado, mesmo aí, nas dores da culpa, recorda que a justiça te golpeia e purifica em direitura do supremo resgate, porque nunca estivesse distante da presença de Deus. Então é muito importante, né, nas nossas reflexões, diante das nossas lutas, né, essa busca, né, da presença de Deus, né? Gostaria de comentar mais alguma coisa, Genivaldo? Está tranquilo? Acho que você esqueceu de ligar o microfone, se você está falando. Não, tá tranquilo, tá tudo certinho. Então vamos em frente, vamos voltar lá no texto, né? Tem uma mão erguida aí, Antônio. Oi? Tem Estou uma sempre mão me perdendo erguida aqui. aí. Ah, Tem alguém querendo falar? tá. Só um minutinho, Maria Inês. Ah, é a Marinês. Desculpa, Maria Inês. Me perdi aqui. Deixa eu me achar. Me perdi mesmo, olha só. É no texto anterior, né? Uhum. A gente chega lá. Só um segundo. Desculpa aí a inabilidade. Estava falando sobre os atributos de Deus, né? Uhum. Então, só um segundo, Maria Inês. Trabalhando os atributos de Deus. Hoje é dia de me perder nos textos.
Estou no outro capítulo, não sei o que eu arrumei aqui. Você estava no lugar certo. Olha, É, você eu voltou entrei depois. no 8. Deus santo. Ô, gente, desculpa, viu? Isso. Não é essa aqui não, aqui, ó. Lá para trás, Uhum. para cima, a igreja da escada. Não, essa aí é outra. Né? Aí do vermelho. Nossa, Não, eu dei uma navalhada aqui que eu não sei o que eu arrumei. acontece. Não. Ô, Maria Inês, pode ir colocando aí. Estou chegando lá. Pausa para meditação. Chegando, estou voltando. Meu Deus. Chegando. Isso, chegou. Pois não, Maria Inês. Maria Inês, será que ela saiu? Não, não Maria saí, Inês? não. Estava desligado o meu microfone. Ah, entendi. Desculpa a demora, viu, Maria Inês? Ah, imagina, estamos todos atrapalhados hoje, não se preocupe. Leon Denis, no Grande Enigma, ele fala de tudo sobre Deus, né? Ele faz um estudo, é uma coisa linda. E eu abri o acaso aqui sobre a ideia de Deus, né? Ele termina assim nesse capítulo que ele intitula A Ideia de Deus e a Experimentação Psíquica. É verdade que muito se fala de altruísmo, nova denominação do amor da humanidade, e se pretende que esse sentimento deve bastar. Mas como se fará do amor da humanidade uma coisa vívida, realizada, quando não chegamos, não direi a amar-nos, mas somente a suportar-nos uns aos outros? Para se gruparem os sentimentos e as aspirações, é necessário um ideal poderoso. Pois bem, esse ideal não o encontrareis no ser humano finito, limitado. Não o encontrareis nas coisas deste mundo, todas efêmeras, transitórias. Ele não existe senão no ser infinito, eterno. Somente ele é bastante vasto para recolher, absorver todos os transportes, todas as forças, todas as aspirações da alma humana para os reconhecer e fecundar. Esse ideal é Deus. Mas que é o ideal? É a perfeição. Deus, sendo a perfeição realizada, é ao mesmo tempo o ideal objetivo, o ideal vivo. E ele tem uma prece que chama Deus, que é uma coisa maravilhosa, que eu não consigo localizá-lo. Mas ele colocando Deus como foco de inteligência e de amor é tão indispensável à vida interior quanto o sol é indispensável à vida física. Então, Deus é o sol das almas, de onde emana toda a energia. Então, é assim, quem quer explicar Deus não vai conseguir nunca. A gente não explica o sol também, porque a gente ainda não tem todo o conhecimento. Calcula se nós vamos explicar o inexplicável. Seria o relativo explicar o absoluto. Então a gente só pode sentir. Deus a gente não vê, a gente sente, né? É a brisa, é o calor, é o afeto, é o amor. Não tem explicação, né? É só isso que eu queria lembrar. É bem lembrado. Leon Denis foi um companheiro também, né, do nosso querido Kardec, né? Nossa, é maravilhoso os livros dele. Com certeza. E é interessante porque Deus a gente não, assim, nós não temos ainda capacidade de compreender. Nem, Sabe? de explicar, né? Diz que ninguém explica a Deus. Não A gente tem pode como. sentir, né?
Porque Só nos momentos. sentir. É só sentir. Eu achei Só sentir. interessante aquela cena que nós estamos lendo, né, no Paulo e Estevão, a situação daquele idoso, né? E você imagina ele viver naquela época como judeu, né? Até hoje, né? Acredito que não é tão simples, né? É. E, e essa busca, né? Essa força. E o livro vai trabalhar muito isso, né? Esse contato com Deus, esse contato com Jesus, né? Por isso que Jesus coloca algo para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por mim. Então a gente é entendendo toda a mensagem de Jesus, que é uma mensagem do amor, né? E a gente colocando em prática, através de Jesus, um dia nós vamos atingir a capacidade de sentir o Pai na sua plenitude, mas vai chão aí, né? Essa frase de Jesus, eu já vi muitos colocarem, eu sou o caminho da verdade e da vida. Parece que a tradução, né, no decorrer dos séculos aí, foi tirado da vida e deixou a vírgula apenas, o caminho, a verdade e a vida. E eu sempre questionei muito isso, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é Deus? Eu acho que está mais caindo mesmo para a questão do eu sou o caminho da verdade e não o caminho, a verdade e a vida. Aí entra aquele negócio, nós temos que tomar muito cuidado com a letra, né? E É, buscar o espírito, né? Porque Jesus, ele tem virtudes, né? Que se aproximam, né? Do Pai, né? Que ele coloca eu e o Pai somos um, né? Então, eu assim, sei, mas nas traduções, o que eu quis é, dizer é que nas traduções, né, já tem muita gente investigando isso, né? O próprio Divaldo anda usando, eu sou o caminho da verdade. quem Então, tem estudado bastante aí essa questão do Evangelho é o Genivaldo, né, Genivaldo? Tem grupos aí trabalhando nesse estudo aprofundado, né, do Evangelho, nessas questões da palavra, né? tem estudiosos aí, historiadores mesmo, espíritas estudando isso, né? Eu tenho usado muito a tradução do Alessandro Fonseca e, bastante rica a tradução deles, tá? É Mas importante a gente amar, o importante é a gente compreender, né? olha, por enquanto Isso vamos. daí são questões que a gente fica só perdendo tempo, mas a gente realmente gosta de raciocinar em cima, né? Não precisa, não tem problema Mas tem, nenhum. mas tem tanta coisa importante, né? Se a gente conseguir entender que Jesus é o caminho, já está bom demais. Bom, Vamos ficar no caminho que já estamos fazendo alguma coisa, né? esse item 7, resumindo ele, né, bastante, diz assim, olha, você pode arrepender a qualquer tempo, como encarnado e como desencarnado, né? E o arrependimento você pode tê-lo, é o ponto a buscar, né? À medida que reencontra as imperfeições, que a gente faz um, uma avaliação de nossa vida e tudo, e a gente começa a ganhar essa capacidade de arrependimento, a gente está no caminho certo. Um comentário, G? Tranquilo? Opa, Tranquilo. deixa eu ver se eu não me perdi de novo. Antônio, complementando Oi, isso Fábio. que você falou aí, me permita um minutinho. O arrependimento, eu entendo assim, o arrependimento é do espírito e não de uma encarnação. Portanto, a qualquer momento, como o espírito é eterno, qualquer momento ele pode arrepender-se. Ficou melhor ainda. Ficou melhor ainda. Aqui,
Aqui nesse item também a gente tem a mensagem de Emmanuel, né? Então vamos ler o item 8, dar uma pensada nele, onde coloca assim: Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a justiça mais implacável, nem aquela que deixa todas as faltas impunes, mas aquela que leva em conta com o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro, na dose mais equitativa, e não se enganando jamais. Se por conta de uma falta momentânea, que é sempre o resultado da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente sem esperança de alívio das penas ou de perdão? Não há nenhuma proporcionalidade entre a falta e a punição, não havendo justiça, portanto. Reconciliar-se o culpado com Deus, arrependendo-se, pedindo para reparar o mal que fez, constitui um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem de nada vale a justiça. Entre os homens, o condenado que se corrige vê sua pena atenuada e, por vezes, até mesmo perdoada. Haveria, assim, na justiça humana, mais equidade que na justiça divina? Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. O culpado, não tendo nada esperado o seu retorno ao bem, persistirá no mal de tal forma que Deus não somente condena a sofrer perpetuamente, condena ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Isso não constituiria nem justiça e nem bondade. Então, Kardec está assim, eu noto nesse capítulo, né, ele pega muito firme, porque na medida que a pessoa não acredita na misericórdia divina, pode acontecer dele ficar nessa situação perene no mal. A gente que trabalha, né, mediunicamente, a gente vê alguns espíritos extremamente renitentes a se arrepender. Ele continua, né, ligado a essa visão que a justiça tem que ser feita pelas próprias mãos, com essa visão de vingança, muitas vezes por essa ideia errada, né? Essa ideia errada que não há misericórdia no âmbito da vida. Na medida que você se envolveu com o mal, não há perdão, você continua, né? Não adianta, né? Então é isso aí que o Kardec está chamando a atenção da gente e comparando, né, colocando a justiça humana, que a gente tem lá processo de atenuar a pena da pessoa na medida que ele tem bom comportamento e tudo, e colocando que quando a gente tem essas penas eternas é como se Deus tivesse uma justiça inferior à justiça que é adotada hoje em muitos dos países, né? É muito interessante esse item 8, né, que é colocado aqui para nós. Gostaria de fazer um comentário, Genivaldo? Segue em frente? Segue em frente. Então, tem uma mensagem do Emmanuel aqui, né? Vamos ver também como que Emmanuel traz isso para a gente. É o item 64. Está tendo bastante Emmanuel aí. Jornada acima. Então, vamos lá. Você quer ler, Cláudio? Ou Elisete, se você tiver com a garganta já. Onde que está? Nem sei. É aqui, ó, Jornada acima. Ah, não coloquei, não. Como é que você vai ler, né? Não tem jeito, né? Estou ficando bom hoje. Hoje é meu dia de atrapalhada. Então, vamos. Outro capítulo. Isso. Jornada acima.
Opa, Céu e Inferno. Não, é do Emmanuel, né? reunião pública, né? Reunião Pública, de 13/10/1961, primeira parte, capítulo 6, item 13. Isso. É esse. Ergue a flama da fé na imortalidade e caminha. Os que desertaram da confiança gritar-te-ão impropérios, entrincheirados na irresponsabilidade que lhes serve de esconderijo. Demagogos do desânimo dirão, apressados, que o mundo nunca se desvencilhará da lei de Caim, que os tigres da inteligência continuarão devorando os cordeiros do trabalho, que a mentira na história prosseguirá entronizando criminosos na galeria dos mártires, que a perfídia se anteporá indefinidamente à virtude, que a mocidade é carne para canhões e prostíbulos, que as mães amamentam para o sepulcro, que as religiões são fábulas piedosas para consumo de analfabetos. Os tenazes da guerra te constringirão à cabeça, sufocando-te a voz do silêncio do horror. Tentarão, de certo, envolver-te na luz do pessimismo, induzindo-te a esquecer o presente e o futuro na taça da tranquilidade e prazer em que anestesiam o pensamento. Contudo, reflete levemente e perceberás que os trânsfugas do dever, acolhidos à negação e infantilizados no medo, simplesmente desfrutam a paz dos entrevados e a alegria dos loucos. Ora por eles, nossos irmãos, que ainda não amadureceram o entendimento para a altura da vida e segue adiante. Na escuridão mais espessa, acende a chama da prece e, onde todos se sentirem desalentados, fala sem revolta a palavra de esperança que desenregele os corações mumificados no desconsolo. Um gesto de bondade sobre a agonia de alguém que oscila à beira do abismo, e uma gota de bálsamo espremida com amor numa ferida que sangra bastam, muitas vezes, para renovar multidões inteiras. Sobretudo, nos mais aflitivos transes da provação, não percas a paciência. Não consegues emendar os companheiros desarvorados, mas podes restaurar a ti mesmo. Embora, contemplando assaltos e violências, ruínas e escombros, avança a jornada acima, apagando o mal e fazendo o bem. Criatura alguma na terra escapará da grandeza fatal da justiça e da morte. No entanto, sabemos todos que a justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras, e que a morte, por mais triste e desconcertante, é sempre o toque de ressurgir. É, jornada acima. Então, Emmanuel inicia, né, essa mensagem com ergue a flama da fé na imortalidade e caminha. E aqueles que... E ele começa a colocar... Vamos trazer para os tempos atuais, né? Por exemplo, isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Imagina quem está passando pela aprovação lá, né? Como que eles estão lidando com isso, né? E
E a gente escuta algumas posições, eu já ouvi, né, inclusive, infelizmente, dizendo, né, que eles estão sofrendo lá porque tiveram comportamentos ligados, né, porque tem muito centro espírita lá no Rio Grande do Sul. Chegamos até a ouvir isso. Não sei se vocês tiveram o dissabor de ouvir esses impropérios, né? Que o problema é esse lá, porque tem muito e tal, tem um movimento espírita tá grande lá, então é por isso que lá está sendo arrasado pelo Senhor, né? Então você vê que diante dessas situações começa a aparecer coisas assim terríveis, né? Eu estava lendo uma vez, eu não me lembro quem comentou, falando sobre o sofrimento do povo judeu, e falando assim, Deus escolheu esse povo para dar o exemplo de submissão, né, à vontade de Deus. Porque era o único povo na época que tinha no coração o conceito do Deus único, né? Mas eles foram escolhidos para dar o exemplo. E quando a gente vê essa situação que está acontecendo lá no nosso sul, né, no sul do Brasil, está acontecendo no Rio Grande do Sul, está sendo uma grande oportunidade também de mobilização do povo brasileiro em ajudar, em atender, e aqueles que estão também com poder nas mãos, de praticar o bem e ajudar a reerguer. E provavelmente aquele povo tem força para passar por essa aprovação e dar um exemplo para o Brasil, né, que nós talvez estejamos precisando disso, porque muitas vezes não é só uma questão de, de cada um segundo as suas obras, tudo bem, eles podem estar resgatando, mas eles têm força para isso. E muitas vezes é aproveitar desses momentos para tocar na gente, para a gente poder avaliar melhor como que nós estamos conduzindo a nossa vida. Então, Emmanuel coloca muito essa situação aqui nesse parágrafo, né? Que essas colocações que a mocidade é carne para canhão, para prostíbulo, que as mães amamentam para o sepulcro, que as religiões são fábulas piedosas para consumo de analfabetos. Quantas vezes, né, a gente vê isso? E como que está a nossa postura diante desse momento de transição que nós estamos vivendo? Que tipo de pensamento nós estamos alimentando? Nós estamos com guerra ali, ameaça disso, possibilidade de acontecer isso, aquilo, né? Qual é a nossa postura mental, né? Então, Emmanuel tá dando uma chamada, porque essas situações elas são muito presentes, né, nas nossas vidas. E Emmanuel vem, né? Contudo, reflete levemente e perceberá que os trânfagos do dever acolhidos à negação, infantilizados no medo, simplesmente desfrutam a paz dos entrevados e a alegria dos loucos. Então, ele está dando uma chamada para as questões dos materialistas mesmo, né? E a questão do medo, que se tem uma porta para a gente se perturbar, é deixar o medo tomar conta do nosso coração. O que vai ser da gente com essas decisões que estão sendo tomadas, com essas guerras, com essa possibilidade de uma terceira guerra mundial? Como é que é isso? Se a gente se deixar levar por isso, a gente entra numa situação não muito feliz, né? Alguém gostaria de comentar mais algum ponto, chamar a atenção, talvez de alguma coisa que me passou despercebida? Tranquilo? Aí Emmanuel faz um chamado, né? Ora por eles, nossos irmãos que ainda não amadureceram o entendimento para a altura da vida e segue adiante. Eu ouvi uma pessoa colocando, eu estava lendo uma das mensagens do Chico, ele fala assim, toda vez que a gente começa a adentrar muito nessas questões, a julgar, né, as questões imaturamente, a gente acorda os dragões do passado em nosso coração.
a gente acaba entrando em sintonia com os movimentos do mal que ainda ocorrem na Terra. Então, a gente tomar muito cuidado. Por isso que a irmã está falando assim, ora por eles, peça a Deus por eles, mas segue adiante. E lembra mais firme ainda, na escuridão mais espessa, acende a chama da prece, onde todos se sentirem desalentados, fala sem revolta a palavra de esperança que desregele os corações mumificados no desconsolo. Um gesto de bondade sobre a agonia de alguém que oscila, à beira do abismo, e uma gota de bálsamo exprimida com amor numa ferida que sangra, bastam muitas vezes para renovar a multidão inteira. Com todo esse movimento que está sendo feito no Brasil, em favor de nossos irmãos do Sul, feito com amor, com carinho, com dedicação, toca, né, nesses corações e renova, né, de esperança as multidões. Mas isso tem que ser falado, sentido, né, de uma maneira muito assim, vamos dizer assim, muito, muito íntima, né, de buscar isso realmente, de buscar o amor nos nossos corações, que a gente ainda tem muita dificuldade, né? Sobretudo nas mais aflitivos transes da provação, não perca a paciência. Não consegues emendar os companheiros desavorados, mas pode restaurar a ti mesmo. Então, cuidado, né, da gente não se ligar, né, a essa situação. Muito cuidado. Porque muitos não estão entendendo. Nós estamos passando por processos políticos no mundo, não vamos falar somente do Brasil, de polarizações terríveis. E a gente não se une para resolver o problema. A gente se une, muitas vezes, em grupos para ter razão. Não falei? Nunca. Mas a gente não está se unindo para trabalhar e resolver o problema. Nós não estamos conseguindo isso em função dessas polarizações. A gente vê isso na Europa, a gente vê isso nos Estados Unidos e aqui no Brasil mesmo. Agora, quem está trabalhando para resolver o problema? E aquele que muitas vezes está lá ajudando, está lá firme, né, para ajudar os nossos irmãos lá no Sul, às vezes é criticado, é atacado, né? A gente viu isso acontecendo também. E a gente precisa se realmente não entrar, não perder a paciência, né? E não entrar em rota de colisão. E a gente fala assim, o importante é a gente estar vendo se a gente está sendo parte do problema ou parte da solução, como o pessoal costuma colocar, né? Então, isso é algo assim, é muito importante a gente sempre ter consciência que a única pessoa que a gente consegue mudar é a gente mesmo, né? Mas a gente pode ajudar aqueles que estão passando por esses transes da aprovação, seja os que estão próximos, vizinhos, amigos, como esses irmãos que estão distantes, mas que precisam também do nosso amor, né? Do nosso envolvimento amoroso, né? E não perder paciência com aqueles que estão puxando conta de maneira nenhuma, né? Algum comentário, pessoal? Eu acho que o Emmanuel está trazendo uma mensagem aqui muito atual, né? Embora contemplando assaltos e violências, ruínas e escombros, avança a jornada acima, apagando o mal e fazendo o bem, dentro da nossa limitação, naturalmente, né? Criatura alguma na terra escapará da grandeza fatal da justiça e da morte. No entanto, sabendo todos que a justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da lei às nossas próprias obras, e que a morte, o mais triste e desconcertante, é sempre o toque de ressurgir. Como Espírito eterno, nós sempre vamos ter chance de reparar as nossas faltas, de corrigir as nossas imperfeições, né? Esse é o grande trabalho que nos espera, né? Não depende de outro, só depende de nós.
de termos essa fé, né, que Emmanuel nos lembra. Algum comentário sobre essa mensagem aí do Emmanuel, Genivaldo, Fábio, Alexandre? Tranquilo? Tem hora que antes dessas mensagens assim, eu fico assim, de Emmanuel, né? Dentro da minha dificuldade até de adentrar mais a fundo e tudo, fico olhando assim para a gente, tem quanta coisa aí, né? Que às vezes a gente não consegue pisar, né? Pegar, né? Mas que Deus nos ajude nessa caminhada, né? A gente está dando aí já 3 minutinhos para a gente terminar, né? Se ninguém tem nada a comentar, tranquilo. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Então vamos lá, né, pessoal? Primeiro de tudo, a gente agradecer a Deus e a Jesus sempre, né, por essas oportunidades. Agradecer a Emmanuel, né, por esse carinho, né, com essa obra, O Céu e o Inferno, por essas mensagens ricas, né? E que a gente, diante desse momento que nós estamos vivendo hoje na Terra, esse momento de transição, a gente guarde sempre essas lições sobre Deus, né? Como diz o João em seu Evangelho, Deus é amor. Acho que é a definição que João traz em sua primeira carta, né? E traz também no seu Evangelho com muita clareza, Deus é amor. E que a gente possa cada vez mais estar transformando a nossa vida num caminho amoroso, um caminho de paz, circundado de paciência, circundado de perdão, e também de muita alegria, né? Para a gente estar recebendo tanta e tantas informações que vão nos fortalecendo na fé e na esperança. E assim oramos, Senhor, sempre dedicando, né, a equipe espiritual do nosso cantinho, esses fluidos do nosso amor, essa energia do nosso amor, direcionando-os para a sala 1, formando esse buquê, né, do nosso carinho, do nosso respeito a toda essa equipe, e que eles possam atender cada vez mais a encarnados e desencarnados que recorrem ao Cristo, que recorrem ao nosso cantinho, e que a gente, como trabalhadores da casa, possamos sempre estar com o coração aberto a acolher, na medida da nossa pequenez, né, do nosso conhecimento, a esses irmãos mais necessitados. Em agradecimento, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Um ótimo fim de semana a todos, de muita paz, de muito equilíbrio, e continuemos firmes na caminhada, né? Boa noite, gente. Boa Beijo noite a para todos. todo mundo. Bom Boa final de noite. semana. Boa noite a todos, Obrigada, gente. Antônio. Até Boa noite. amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, pessoal.